Quero trazer mais uma notícia. Uma das reféns libertadas ontem pelo grupo terrorista Hamas fez críticas aos militares israelenses por não levarem a sério as ameaças. Ela descreveu o que passou como inferno. Foram 16 dias sob o poder do Hamas. Ao conversar com jornalistas no hospital em Tel Aviv, ela contou que no trajeto de moto até o cativeiro, os terroristas bateram nela com paus, o que gerou lesões. Mas, segundo ela, o tratamento mudou quando ela chegou ao cativeiro e integrantes do Hamas disseram que os reféns não seriam machucados. Só mais uma pergunta aqui para vocês. Entendem que essa questão que envolve os reféns pode custar caro depois para o governo israelense, principalmente para Bibi Netanyahu, hein, Luiz Felipe Dávila? Com certeza. E parte da estratégia, a meu ver, do Hamas é cada vez que eles sentem que Israel está entrando em Gaza ou vai ameaçar entrar em Gaza, eles soltam 2, 3 reféns. E aí vai jogando a opinião pública cada vez mais contra Israel, porque esses gestos vão fazendo com que Israel perca apoio importante. Então, a estratégia de Israel com essa história dessa soltar vagarosamente os reféns, coloca Israel numa situação muito complicada. Então, eu entendo que essa é uma jogada política do Hamas justamente para impedir que Israel entre na faixa de Gaza. Eu quero conversar com o Yonatan Davi, que vive em Israel, agora sim ele está conosco. Yonatan, só mencione para mim se eu estou falando o seu nome corretamente, por favor. Sim, o meu nome é Yonatan Davi Israel. Yonatan, seja muito bem-vindo. A gente discutir agora a libertação dessas reféns e o quanto esse tem sido um ponto central para quem vive em Israel. De que forma que essa questão das pessoas que foram sequestradas, ela bate para vocês? Há uma cobrança, uma certa pressão da população israelense para que se tente salvar e resgatar as pessoas que ainda estão em poder dos terroristas? Seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar pela 4ª vez para todo o Brasil. Em relação aos reféns que foram buscados, né, que foram sequestrados, sim, Israel tem uma pressão, sim, né, porque a gente está num momento muito tenso, né, porque Israel não vai atacar a Palestina e Gaza até que todos os reféns forem tirados de lá. Inclusive os reféns que são os cidadãos palestinos também, que eles são usados como escudo para que Israel não ataque. E como o apresentador ainda falou, né, que eles estão fazendo uma guerra intelectual, dando um refém para poder a mídia internacional vir e falar contra Israel, sendo que Israel só quer mesmo paz e resolver o problema de todo mundo. Yonatan, eu quero aproveitar e abrir um espaço aqui para o Fábio Piperno, que já tem uma pergunta para você. Vai lá, Piperno. Yonatan, boa noite para vocês aí em Israel. Eu queria saber de você o seguinte: qual a tua sensação em relação ao futuro político de Bibi Netanyahu? Porque quanto mais a guerra avança e mais críticas ele recebe, dá a impressão de que ele é quase que um moribundo político. Terminado o confronto, Israel quase que obrigatoriamente vai partir para uma outra solução política de governo. O que você acha em relação a isso? Bom, no caso, eu acho que o Benjamin Netanyahu, ele tem uma estratégia muito boa, inclusive ele há muitos anos ele veio governando Israel, e eu acho que isso é uma atenção muito grande para ele, sabe? É um momento que ele está usando todas as forças mesmo para ir contra essa guerra, né, para vencer essa guerra. Inclusive eu vi um pôster dele no Instagram, que ele estava lá no front com os soldados dele. Então eu acho que ele não é um moribundo de guerra, eu acho que ele está liderando isso com muita pressão e com muita, com muito jogo de cintura, porque é um momento muito, muito crítico, muito sério para a humanidade, né, porque a gente está vivendo, eu acho, né, a gente está no início de uma 3ª Guerra Mundial. Então, onde que tudo está centralizado aqui em Israel, com um confronto entre Israel e a Palestina. Então, eu acho que é um momento muito tenso mesmo para ele. Eu acho que está sendo, mas eu acho que ele vai conseguir vencer essa guerra, sim. Yonatan, onde você está e como que é a situação aí na tua cidade? Bom, eu estou morando em Ramat Gan,
que fica nos arredores de Tel Aviv, né? É o central de Israel. O central aqui é como se fosse, vamos dizer assim, como se fosse São Paulo do Brasil. E inclusive aqui é um local que é mais seguro, tá mais protegido. Inclusive tem um drone que ele sobrevoa toda essa área aqui do centro e ele está interceptando todos os mísseis que chegam para cá, para Israel. Mas aqui hoje teve sirene, né? Hoje teve sirene, a gente teve que ir para o bunker. Foi logo no final do meu trabalho, tinha acabado do meu horário de trabalho tinha acabado e logo deu a sirene. Mas essa parte aqui de Israel aqui, ela é mais protegida, mas também a gente não sei o que pode acontecer, porque a qualquer momento essa guerra ela pode estourar e não sei falar. Mas por enquanto nós estamos a salvos aqui, estamos seguros. Jonathan, você teve que parar de trabalhar, como é que está essa situação na tua vida? Não, eu não tive que parar de trabalhar. Inclusive, eu estou trabalhando todo dia. Hoje eu fui trabalhar, amanhã também. Mas assim, é um momento muito de tensão, porque eu trabalho agora, estou trabalhando como segurança. Então, você não sabe, né? Porque você não sabe quando você pode ser abordado por alguém, né? Aqui eu espero que não tenha mais, porque eles conseguiram neutralizar todos os terroristas daqui de dentro de Israel. Agora, o problema mais é na fronteira mesmo de Israel, que está tendo mais o contato fogo a fogo. Mas aqui, assim, aqui a gente não se sabe. Assim, não se sabe o que vai acontecer. Pode ser a qualquer momento, pode estourar uma bomba ou não. Mas eu acho que eu não tenho medo. Eu não tenho medo de viver minha vida, não tenho medo de vir falar aqui, falar o que eu acho, não tenho medo de trabalhar. Porque eu acredito que Deus, ele protege o povo judeu, ele protege a terra de Israel, que é uma terra que foi dada para os judeus, e isso é algo historicamente registrado, que não tem como se discutir. Jonathan, e aí no seu lugar, você tem uma estrutura que faça com que você consiga se proteger rapidamente? Quanto tempo vocês têm para procurar uma proteção quando toca a sirene aí? No meu caso, né, eu fui, vamos falar, presenteado, né, minha casa aqui é o quarto do meu irmão, é um bunker, então eu posso ir para lá, né, toda hora que tiver uma sirene, me proteger, inclusive o meu irmão, quando ele nem precisa ir, ele já está lá dentro, dorme lá dentro, então eu estou super protegido aqui onde eu estou. Inclusive, além disso, em qualquer local aqui em Israel tem bunker no meio da cidade, inclusive quando eu saí do meu trabalho, tinha um bunker, eu fui lá e eu fui lá me proteger, né, com muita gente. Inclusive, eu publiquei um story no meu Instagram lá, que eu mostrei como é que estavam as pessoas e tal. Mas eu acho que eu estou completamente seguro aqui. Aí vocês têm quanto? 1 minuto para se deslocar? Aqui eu tenho 1 minuto, assim, aqui é o quarto do meu irmão, entende? Então eu posso entrar a qualquer momento. Sim. Aqui é um bunker, no quarto do meu irmão é um bunker. Sim, mas eu pergunto, aí na tua cidade, qual que é a regra? Porque eu acho que dependendo da localização dentro de Israel, você tem mais ou menos tempo para poder se abrigar. Aí no seu caso, qual que é o tempo que as autoridades orientam para vocês? Olha, eu acho que é o mais rápido possível, né? Porque nunca se sabe. Mas eu acho que é entre 5 minutos, 10 minutos. Aqui em Israel todo mundo já está preparado para isso, que todo mundo já vive isso. Então, quando eles escutam uma sirene, aí todo mundo começa a correr e criança chorando. E sabe, toda aquela tensão, mas eles já estão preparados, já sabem o que fazer. Então, eu acho que isso demora entre uns 5 minutos a 10 minutos. Assim. Bom, aí no seu caso, aí no seu caso são segundos, né? Porque, como você disse, o quarto está bem ao lado. Aqui no meu caso, graças a Deus, é segundos. Jonathan, o Gustavo Segré tem uma pergunta para você. Vai lá, Segré. Jonathan, boa tarde para nós, boa noite para você. A pergunta você viveu aqui no Brasil e agora está vivendo em Israel. Quais são as diferenças que você observa em termos de segurança? Porque aí você demonstra que se sente seguro, tem a bênção de estar do lado do quarto de proteção, mas em termos gerais, mesmo sendo hoje um lugar de muito risco, como seria a tua comparação entre Israel e o Brasil? Não sei em que cidade você é oriundo no Brasil. Bom, a comparação que eu tenho entre o Brasil e Israel na questão da segurança
nascido em Belém do Pará, né? E pelo que eu vi, a situação do Brasil e Israel, aqui em Israel eu me sinto muito mais seguro do que no Brasil, muito mais. Porque no Brasil, assim, aqui a gente não sofre nós sofremos atentado terrorista de vez em quando o Hamas ele tenta invadir, sabe, matar as pessoas aqui. Mas no Brasil, aí é um risco constante, porque no Brasil você é assaltado, você às vezes é matado e toda hora você sofre perseguição. Inclusive, meus familiares já foram roubados em Belém, minha mãe já foi roubada, entraram na minha casa. Em questão de segurança e que eu consigo me sentir seguro, eu acho que em Israel é muito mais seguro do que no Brasil, nessa questão. Yonatan Davi, eu agradeço a tua participação conosco e espero que as sirenes não toquem aí nas próximas horas. Você poderia mandar um recado para todos os brasileiros? Pode. Eu queria poder falar que todos os brasileiros, não só os brasileiros, todos que estiverem vendo, para se reunir, porque cada pessoa é uma luz e que ela tem que acender e mostrar para as outras pessoas o caminho da luz contra a escuridão, para a gente conseguir haver paz nessa guerra que nós tantos queremos, que é a paz mundial. Muito obrigado, Yonatan. Obrigado mesmo pela tua participação e espero que a gente possa se falar também em outros cenários. Um abraço para você e para a tua família.